Então, boa noite a todos. Estamos começando, né? Vamos fazer nossa prece, preparando agora para a nossa palestra de hoje. Vamos todos nós agora, com os nossos olhos fechados, mentalizando a figura amada de Jesus, irradiando paz, amor e luz em nossos corações, abençoando a todos que estamos aqui encarnados, desencarnados. Os nossos irmãos estão nos seus lares, à distância, assistindo essa reunião. Os nossos irmãos com os quais nós entramos em sintonia também possam ser assistidos. Rogamos de Jesus que possa mandar suas emissários de luz a cada lar, possa fazer uma limpeza no nosso lar, retirando todos os fluidos mais pesados, todos os fluidos mais densos. Que o Cristo de Deus possa levar toda a harmonia para os nossos lares, nos amparando, nos fortalecendo. Pedimos, Jesus, que toda essa fonte de luz que é derramada aqui possa derramar também sobre todos aqueles que sofrem, que estão passando por dificuldades, todos aqui do setor Morada do Sol, todos da nossa cidade, sejam amparados. Que o seu Pai Jesus possa estender a cada coração, que possa amenizar, Jesus, todo sofrimento, motivado por queda, por acidente, mentalizando, Senhor, em favor daqueles irmãos que desencarnaram do acidente de avião, que todos possam ser acolhidos, ser assistidos, amparados, no plano maior, que sejam atendidos, Senhor, que a tua luz brilhe em nossos corações, e que possamos, hoje, tirar proveito desse ensinamento da palestra de hoje. Que a sua paz, Jesus, o seu amor, seja com todos nós, nos ampare e nos ilumine. Graças a Deus. Então, nós convidamos o nosso irmão Odilon para poder fazer a palestra pelo Meet, à distância. Está com a palavra, Odilon? Ok. Gratidão, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos neste momento que nós vamos fazer uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. E para tanto eu peço a todos, que nos liguemos na figura do Mestre e agradecemos a Jesus por esse momento de que nós estamos nos unindo em torno da palavra de Jesus. Que essa palavra de Jesus possa nos motivar a trabalhar cada vez mais em torno da nossa própria melhoria espiritual. Nós trouxemos hoje um título da nossa conversa, Lembrando a Parábola. Ela está no capítulo 33 do livro Luz Acima, do Humberto de Campos, ou Irmão X, como também é conhecido. Trata-se de uma releitura da parábola dos talentos. Parábola dos talentos, só para a gente se situar, lembrar, ela está presente em Mateus, Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo tem também um capítulo dedicado a ela. E conta essa parábola que Jesus que o Senhor, o Senhor proprietário distante, ele enviou seus servos, 3 servos, para lavrar a terra em louvor da grandeza divina e a cada um confiou alguns talentos. Ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Recomendando que eles utilizassem bem aqueles talentos, que quando ele retornasse, ele ia querer saber o que foi feito desses talentos.
Passado algum tempo, eles voltaram e e o Senhor então cobrou a cada um deles, aquele que tinha 5 talentos, duplicou, entregando 10 ao seu senhor, porque ele louvou e gratificou aquele servo com mais responsabilidades. O segundo apresentou 4 talentos, também dobrou a quantidade de talentos. E o terceiro, ele justificou que não conseguiu, né, fazer o talento se multiplicar, porque ele ficou com medo. Ele estava aterrorizado, porque o Senhor era uma pessoa bastante austera, né, que ia cobrar dele resultado. Então ele, com medo de perder o talento, ele enterrou. E aqui está de volta o seu talento. Então o Senhor chamou ele de servo preguiçoso e mandou que tomasse o talento que estava com ele e desse para aquele que tinha recebido 5 talentos. Né? Que a muito será dado, aquele que mais tem, né? mais será dado. Essa parábola ela parece um pouco estranha, assim, muitas vezes, né? Para a gente analisar, para a gente entender. E Humberto de Campos, na releitura que ele faz, ele traz para nós uma outra forma de contar. Né? Ele já antecipa aquela ideia do que significa os talentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a explicação dos espíritos e do próprio Kardec, que os talentos são as qualidades que nós recebemos, que nós podemos utilizar em nosso próprio benefício e em benefício do próximo. E na crônica de Humberto de Campos, no capítulo 33, ele também começa dizendo que enviou 3 servos de confiança para servir a ele em uma propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores que estavam lá em diversos degraus de virtude, da sabedoria. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo. Então, nessa terra, né, que ele ia ser encaminhado, os 3 servos, ali então tinha diversos outros trabalhadores, né, de graus diferentes de virtude, de graus diferentes de sabedoria, e que lavravam a terra em louvor da grandeza de Deus. Então, ele distribuiu então os dons para os 3 servos e chamou ele à sua presença para que ele pudesse atuar, né, com aqueles dons. Afagado então o primeiro dos servos, ele entregou 5 talentos. Aí que muda um pouquinho, né? Que Humberto de Campos, na sua narrativa, ele diz assim que conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. Então, ele mudou um pouquinho. Os talentos eram tesouros que tinha alegria e prosperidade. Aí ele nomina os 5 talentos, né? Os 5 tesouros que entregou a esse primeiro servo, que é a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Então, esses são os tesouros que com ele o servo poderia levar alegria e prosperidade aos seus semelhantes e a si próprio, inclusive. Multiplica-os, então, disse o Senhor ao servo, por onde você passar, em benefício dos meus filhos, dos teus irmãos que estiverem em situação inferior à sua. Aqueles que estão se arrastando pelo planeta, né, com dificuldade, leve as minhas bênçãos e ensina eles a se esforçar e distribui esses tesouros de alegria e prosperidade para esses seus semelhantes. Ao segundo servo, ele passou 2 talentos. Aqui também ele muda um pouquinho. Ele disse a esse servo, transporta aqui essas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo. Então, esse segundo servo, ele
iria trazer aqui para o nosso planeta o esclarecimento e auxílio do mundo. Aqui diriges, né? E aí ele falou sobre os talentos. Quais seriam os dois? A inteligência e o poder. Então, dois talentos que poderia com ele trazer esclarecimento e auxiliar melhor as pessoas aqui na Terra. Então você vai estender esses talentos às minhas construções eternas aí na Terra. E ao terceiro, ele confiou apenas um talento. E foi cuidadoso, dizendo a ele que apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor. Então, o talento que foi pelo terceiro é a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Então, a cada um, segundo a sua capacidade, o Senhor distribuiu os talentos. Então, falou para esse terceiro, acende essa lâmpada, né, do campo de trabalho, em favor de você mesmo e dos seus semelhantes. Porque os raios desse talento, eles abrem caminho para aproximar de Deus, dos tabernáculos divinos. Então ele falou para os três servos e falou que seguisse, e disse assim, aguardá-lo-eis de regresso para as contas. Então quando você voltarem, preste conta do que fizeram com os talentos que eu te concedi. O tempo correu, célere, porque uma existência aqui na Terra, 80, 90 anos perante a eternidade, é muito rápido. A gente sempre costuma dizer isso no estudo das obras espíritas, Kardec e os espíritos sempre estão nos esclarecendo que a passagem aqui na Terra é uma passagem muito rápida. Então, logo chegou o dia deles que os mensageiros deveriam voltar ao lar paterno e prestar conta dos talentos que eles receberam. O soberano, o Senhor, esperava ele na porta de entrada, todo feliz e esperançoso. No fim das saudações usuais, o primeiro servo, ele adiantou e entregou ao Senhor 10 talentos e falou para ele, Senhor, aqui estão as tuas dádivas multiplicadas. Então, você tinha me dado 5 talentos e eu estou restituindo eles em dobro. Respeitando então a saúde, eu adquiri o tempo. Então, olha o talento da saúde, né, que nós temos que preservar. O que esse talento nos lembra? De cuidar de nós mesmos, da nossa saúde. O que é a saúde? Saúde não é só a ausência de enfermidade física. Até a própria OMS, né, já admite que a saúde integral, que é aquela saúde mais ampla, que envolve não só as questões físicas, mas também as questões das emoções, dos sentimentos. Então, a saúde integral que nós devemos ter. Então, esse servo, ele além de aplicar a ele mesmo o talento da saúde, para ele poder ter um prolongamento maior aqui na Terra, a serviço do Senhor, ele também, com seu exemplo, com a sua forma de se comportar, ele também orientou a muitos outros seus semelhantes a fazerem o mesmo. Então ele orientou a adquirir mais tempo aqui na Terra, para poder desenvolver o aprendizado necessário que nós viemos aqui na Terra para nos corrigir, para nos melhorar, para esse crescimento. E uma das formas é justamente preservando, cuidando da saúde. O outro talento, disse o servo, a riqueza. Com a riqueza eu conquistei a gratidão. Então, além da saúde, o tempo, né? Já dobrou. E além da riqueza, a gratidão. Ele utilizou a riqueza que Deus, ou que o Senhor disponibilizou para ele, para auxiliar o próximo. E aqui fala de riqueza também numa visão mais ampla, não só a riqueza material, que também é útil
e que deve ser olhada com esse olhar de auxílio ao próximo. Nós hoje temos muitas desigualdades sociais, sabemos disso, no mundo inteiro, onde poucos têm muitos e muitos têm pouco, né? Então, a miséria, a fome, as dificuldades, as enfermidades por conta da dificuldade de acesso a unidades de saúde, a educação, a própria moradia. Então, é um problema que atinge o ser humano, né? Então, as pessoas que é detentora desse talento, que é a riqueza, ela vem com essa missão de auxiliar o próximo, que às vezes não acontece, mas é esse o destino de cada um, que deveria cuidar de vencer essas desigualdades sociais. E que nós também, enquanto ser humano, enquanto cidadão, estamos sempre questionando, né? Nós estamos sempre nos colocando em favor de uma melhor distribuição da renda e da riqueza entre todos. Então, com essa atitude do servo, ele então conquistou o que? A gratidão, né? Que é um outro talento que ele recebeu. Usando a habilidade, que foi o outro talento que o Senhor disponibilizou a ele, eu recebi a estima. A habilidade é aquela capacidade, aquela facilidade que a pessoa tem de lidar consigo mesmo, com as situações que envolve, com o próximo, com os relacionamentos, com a vida em si. Através o habilidoso, ele é mais racional, ele sabe como agir, agindo com mais discernimento, com mais racionalidade, com mais conhecimento. E dessa forma ele conquista estima. Habilidade no falar, no tratar o próximo, questão mesmo que está no Evangelho da afabilidade, da doçura, ser fraterno, ser amoroso, ser caridoso. Tudo isso tem a ver com o uso desse talento para o bem, dentro do convívio com o próximo. Todos esses talentos devem ser utilizados em favor do próximo, né, dentro da moral cristã. Então, com a habilidade, ele conquistou a estima. E o outro talento, que é o discernimento, eu conquistei o equilíbrio, disse ele, né? Então, o discernimento é aquela capacidade que tem de perceber as coisas de forma clara, discernir, quer dizer, separar as coisas, entender as coisas de forma melhor, para buscar o equilíbrio, discernimento entre situações, entre vivências, né? Discernir entre o que é bom, o que não é bom, para agir de acordo com a moral cristã. Então, esse talento de discernimento, ele utilizou bem, esse primeiro servo, e com ele conquistou então o equilíbrio. O equilíbrio é uma meta que nós sempre buscamos, né? Ter equilíbrio em tudo, né? No falar, no ouvir, no alimentar-se, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio nas emoções, enfim. Equilíbrio, ele nos leva a uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz. E por fim, o último talento, que é a autoridade. Autoridade em teu nome, disse o servo. Eu ganhei a ordem. Então ele utilizou-se da autoridade que ele recebeu do Senhor, em nome do Senhor, né, para distribuir melhor o exemplo dele de pessoas que sabem servir e sabem ter autoridade. Exemplos de autoridade é aquelas pessoas que sabem liderar. O maior exemplo nosso é o próprio Jesus, né? Ele tinha autoridade moral, né? Nós temos muitos outros, né, que demonstram essa capacidade que tem de exercer a autoridade moral, porque ele caminha pelo exemplo, né? Seja você
o servidor para ser maior entre os homens. Então, o justo, quer dizer, o senhor das terras lá, abençoou e disse a ele que se ele você foi fiel nos negócios assim de pouca monta, então eu vou conceder para você compromissos, atribuições mais importantes no interesse da minha casa. E assim o fez. Aproximou-se então ele do segundo, o segundo aproximou-se aliás do Senhor, e nas mãos ele tinha 4 talentos. Ele tinha recebido 2, então ele dobrou também os talentos. Senhor, recebe aqui então os teus haveres multiplicado. Aí ele explicou cada um dos 2 talentos que ele tinha recebido, o talento da inteligência e do poder. Então, elevando a inteligência, ele obteve o quê? Trabalho, através da prática da inteligência em favor do próximo. Ele construiu frentes de trabalho, onde se realizava muito mais, né, com sabedoria, né, através da inteligência. Ele distribuiu mais progresso para as pessoas, né, para os seus semelhantes. Através da inteligência, ele obteve assim mais realizações, mais trabalho. Então aí vem o outro talento, que é o poder. Poder também, a tua vontade, a vontade de Deus, a vontade sábia de Deus, ele atraiu então o progresso, né, através do poder. Os poderosos, né, que exercem o poder com sabedoria, ele pode empreender grandes conquistas, grande progresso, grande benefício a todos, né? O poder unido com a autoridade, que foi um dos talentos do primeiro servo, né? Pode granjear assim grandes conquistas para as pessoas, para todos, né? Então, exercer o poder e a autoridade com sabedoria, com bondade, é a meta desse talento. Então o pai louvou a conduta daquele servo e falou contente: você revelou assim lealdade com pouco, então vai ser concedido a você novas tarefas, muito nas grandes tarefas. E logo após então ele se aproximou do terceiro, e esse terceiro devolveu o talento intacto, o patrimônio que ele recebeu da mesma forma que ele recebeu. E ele falou: olha, Senhor, recolhe de volta assim desejável herança que me deste. Já começou, né, dizendo que aquele talento que ele recebeu era indesejável. Sei que você é austero, que você é exigente, que colhe onde não semeia, que ordenas por toda parte. E eu durante o período que eu tive posse sobre esse talento, eu experimentei muitas dificuldades, enormes dificuldades, porque a carga é muito pesada no que você colocou nos meus ombros. E eu temeroso do seu julgamento, do seu juízo, eu escondi na terra e agora te devolvo nas tuas mãos. Essa dádiva é um fardo muito difícil de carregar. Lembramos que o talento que ele recebeu foi o que mesmo? A dor, né? A dor. Então, a dor constitui assim, muitos momentos desagradáveis, recordações por onde ele passou, atrapalhou os desejos dele de prazeres, né? E de modo algum eu quero saber de possuir esse talento outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com esses obstáculos. Então retoma, está aqui de volta o seu talento, teu estranho e insuportável depósito. O Senhor então encarou ele assim, contemplou ele triste e falou com energia: servo infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos fez esforço em multiplicar? Examinar o que bênção é essa. Então ele recebeu a dor e começou a reclamar, né?
Como é que você pode iluminar o caminho se manteve a lâmpada apagada? Tua ociosidade, que ele era preguiçoso, transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia. Então, é interessante essa frase, né, dita aqui, construída aqui por Humberto Camus, que a ociosidade do mau servo, ele transformou aquele curto período, né, que a gente às vezes acha que não vai acabar nunca uma existência, mas ela acaba. Temos diante de nós, como foi dito antes, a eternidade. Então, esse curto período que ele poderia utilizar esse talento de forma sábia, como os demais fizeram, ele utilizou mal. Então, por algumas gramas de serviço benéfico, ele poderia ser exemplo, como nós temos muitos. Nós temos muitas pessoas, o próprio Chico Xavier mesmo é um exemplo de pessoas que viveu uma vida com muitas enfermidades, com muitas dores. Nós temos muitos outros exemplos. E as pessoas nem por isso deixaram de servir, de atuar, de trabalhar, de dar o exemplo de alegria de viver, de gratidão, ainda que tinha as dificuldades. Então ele granjeou para si mesmo toneladas de angústia que doravante vão pesar sobre você. Você criou o fantasma, disse o Senhor, onde nunca existiu. Então a gente às vezes potencializa a dor que nós recebemos, além da... No Evangelho tem várias passagens, tem umas passagens muito interessantes que fala sobre o bem e o mal sofrer, sobre as questões que nós... os tormentos voluntários, né? Além dos tormentos que nós já temos, nós ainda granjeamos mais tormentos. Então, ele disse aqui, criaste fantasmas que nunca existiu. Multiplicou preocupações e receios que levaram você a gritar, a espernear, como simples tolo, no avançado círculo das minhas obras. Então, às vezes, a gente age assim diante do sofrimento, né? A gente cria fantasma, potencializa mais ainda a dor através das preocupações que multiplicamos, dos medos, grita, esperneia, talento e atirou no pântano do desespero, né? Que ele enterrou o talento. Da revolta, e agora vem comentar que o temor e o zelo da minha presença que levou você a essa causa. Então a gente dificilmente a gente assume, né, a nossa ociosidade, a nossa omissão, a nossa preguiça. Ele disse assim, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. Então a dor, disse o Senhor, era a oportunidade sagrada e única de iluminação do próprio caminho, para que a tua claridade amparasse com uma luta regenerativa e salutar. Então, aquele que passa por dificuldades, né, da forma correta, né, com coragem, com resignação, com confiança em Deus, serve de exemplo a muitos outros para que também enfrente as dificuldades e as dores do mundo com essa determinação. E então diz assim que você repeliu o dom que te confiei. Eu te dei um dom e você não aceitou, ele não quis. Volta agora para a sombra e a desesperação que você abraçou. Então o servo que se perdeu pela imprevidência, pela inconformação, que ele era inconformado, ele somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho, desamparado nas trevas anteriores. Então essa é a crônica de Humberto de Campos, que está no livro capítulo 33, né, lembrando a parábola, o livro Luz Acima, que recomendo que leiam, né, que nós todos leiamos e busquemos entender um pouco mais. Essa era a mensagem para essa noite. Agradeço a todos pela tolerância, pelo ouvir-nos, e vamos então encaminhar para nossa oração, nossa meditação dessa noite.
Peço a todos que se posicionem, se coloquem de uma forma tranquila, serena, se acomodem de forma mais confortável possível, para nós pensar em Deus, Jesus, nosso Mestre, nós possamos buscar o entendimento das reflexões dessa noite, que esse entendimento possa nos levar às transformações que tanto almejamos.